E aí, pessoal do quarto ano, tudo certo? Aqui é o professor João. Hoje a gente começa as nossas atividades remotas com conteúdo eletrólise, que foi o último que a gente viu em sala de aula antes das aulas pararem, né? Então, espero que vocês estejam todos bem, com saúde, tanto física quanto mental. Beleza? Então, a gente vai começar aqui retomando esse conteúdo e bora lá. Então, é o seguinte, pessoal, ó, o que seria eletrólise? A eletrólise, ela é um processo que converte energia elétrica em energia química em um processo não espontâneo. Basicamente, ela vai ser o inverso da pilha, tá? A pilha, ela converte energia química em energia elétrica, ou seja, uma reação química produz energia elétrica. Na eletrólise, vai ser o oposto. Uma reação química ela não aconteceria de forma espontânea, porém, quando ela recebe uma descarga elétrica, ela passa a acontecer. Ok? Então, isso é a definição de eletrólise. Aqui, assim como na pilha, a gente vai ter aquelas reações de oxirredução, beleza? Então, é bom vocês ficarem atentos com esses conceitos aí. Caso vocês não lembrem, peguem lá o caderno, que tem tudo lá no caderno. Também tem no caderno do ano passado, caso tenha alguma dúvida aí. Tá bom? Então, a gente vai utilizar bastante as reações de oxirredução aqui. Tranquilo? Bora para o próximo slide. Então, galera, a gente vai separar a eletrólise em dois grupos, tá bom? A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, o eletrólito ele é fundido e em seguida recebe a descarga elétrica. Bom, então aqui eu coloquei um exemplo do cloreto de sódio, que é o NaCl, e coloquei aqui embaixo as reações que compõem a sua eletrólise ígnea, tá? Então o primeiro passo seria a fusão desse eletrólito. E o que seria fundir ele? Passar do estado sólido para o estado líquido. Quando um eletrólito, no caso um composto iônico, passa por esse processo, ou seja, ele é fundido, ele também passa por um processo de dissociação iônica. E aí, ou seja, esses íons vão se separar. Então, NaCl vai para Na+, e Cl-, tá bom? E aí, quando eles recebem essa descarga elétrica, a tendência é que esses íons eles voltem para o seu estado fundamental. Ou seja, suas cargas passam do positivo aqui e do negativo aqui para a sua carga zero, carga nula, que seria o seu estado fundamental. Então, o sódio, como ele é um metal, a tendência dele é reduzir. Então, ele tem a sua carga positiva, recebe o elétron, anula essa carga positiva e vai para o estado fundamental, que é o sódio metálico. Enquanto que o cloreto, o íon Cl-, a tendência é que ele vá para o seu estado fundamental na fórmula molecular, porque ele é um ametal. E os ametais tendem a formar moléculas, tá bom? Então, aqui o Cl2, né, com carga zero, substância simples, mais esse elétron. Cancela esse elétron aqui com esse elétron aqui, nós temos a reação global, que seria o NaCl sólido, após fundido e recebido a descarga elétrica, formando o sódio metálico mais o cloro gasoso. Aqui esse meio cloro gasoso é só para uma questão de balanceamento. Vamos para a próxima eletrólise, que é a eletrólise aquosa. O segundo tipo de eletrólise que nós temos é a eletrólise aquosa. Aqui o eletrólito é dissolvido em água e em seguida recebe a descarga elétrica. É importante a gente também estudar aqui a influência da descarga elétrica sobre os íons, tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai ter, além dos íons do eletrólito, a gente também vai ter os íons da autoionização da água. E a água ela autoioniza no íon H+, e no íon OH-, que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Então aqui a gente tem uma tabelinha da influência da descarga elétrica sobre os íons, no caso os cátions e os ânions. Então, nos cátions, os cátions da família 1A, 2A e o alumínio, eles têm menor tendência de reduzir quando recebem essa descarga elétrica, quando comparado ao íon H+, que tem menor tendência de reduzir quando comparado aos demais cátions metálicos. Já nos ânions, os ânions oxigenados e o íon fluoreto, ele tem uma menor tendência de oxidar quando comparado ao íon OH-, que tem uma menor tendência de oxidar quando comparado aos ânions não oxigenados. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, eu preparei 3 exemplos para vocês para a gente estudar essa eletrólise aquosa, para a gente relembrar essa eletrólise, tá? Bom, aqui esse primeiro exemplo eu tenho um nitrato de prata e aqui eu equacionei para vocês a reação de dissociação iônica do nitrato de prata em água, beleza? Então aqui o nitrato de prata ele ioniza em Ag+, que é o íon prata, mais o íon nitrato.
Só que sempre que a gente está trabalhando com uma eletrólise aquosa, a gente tem que levar em consideração também a alta ionização da água. E aqui, sempre essa reação química aqui vai estar presente, que é a água formando o íon H+, e o íon OH-. Esse seria o processo de alta ionização da água, que sempre vai estar presente numa eletrólise aquosa, tá? Então, quando essa reação aqui acontece, essas duas reações de ionização acontecem, a gente vai ter a descarga elétrica acontecendo ali na eletrólise, tá? Então, aqui, percebam que nós temos dois íons positivos e dois íons negativos. Um desses positivos aqui vai ter uma maior influência, né? Vai receber essa descarga elétrica com uma maior facilidade, e aí vai acabar reduzindo, enquanto que um desses dois íons aqui vai também receber essa descarga elétrica e vai acabar oxidando. Vamos voltar lá na tabelinha para vocês relembrarem, tá? Ó, veja só, nessa tabelinha aqui, nós temos que o íon H+, ele tem uma maior tendência de reduzir quando recebe essa descarga elétrica, quando comparado às famílias 1A, 2A e ao íon alumínio. Só que em comparação com os demais cátions metálicos, ele tem uma menor tendência de reduzir quando recebe essa descarga elétrica. Vamos voltar lá para o exemplo. Então veja bem, ó, aqui o íon prata, ele é um íon dos metais de transição, ou seja, ele não está nem na família 1A nem na família 2A, e ele não é o íon alumínio. Então, entre ele e o íon H+, quem tem maior facilidade de reduzir quando recebe essa descarga elétrica é o íon prata, tá? Por isso eu coloquei aqui a reação de redução da prata, então que seria a prata mais recebendo um elétron, formando a prata metálica, beleza? Agora aqui, ó, entre os íons negativos eu tenho o íon nitrato e o íon OH-. Vamos voltar lá. Nesse caso aqui, pessoal, a gente percebe que os ânions oxigenados e o fluoreto, eles têm uma menor tendência de oxidar quando recebem essa descarga elétrica em comparação ao íon OH-. Agora, voltando lá no nosso exemplo, a gente percebe que o íon nitrato é um ânion oxigenado. Por que um ânion oxigenado? Porque ele tem oxigênio, né? Tá? Então, entre os dois, quem vai receber essa descarga elétrica e sofrer o processo de oxidação será o íon OH-. Essa reação aqui, pessoal, sempre acontece quando a gente escolhe esse íon OH-, quando a gente utiliza, aliás, esse íon OH-, tá? 2 OH- formando água líquida, mais oxigênio gasoso, mais 2 elétrons. Percebam que aqui eu tenho 2 mols de elétrons e aqui eu tenho 1 mol só, né? Para balancear essa equação, multipliquei a primeira reação toda aqui por 2, para cancelar os 2 mols de elétrons. E aí a minha reação global eu tenho 2 íons prata, mais 2 íons hidróxido, né, ou 2 hidroxilas, formando 2 pratas metálicas, mais água, mais oxigênio gasoso. Então, se eu dissolver o nitrato de prata em água e der uma descarga elétrica, eu vou ter a formação de prata metálica no fim dessa reação. Ok? Bora para o próximo exemplo. Bom, no nosso segundo exemplo aqui, nós temos a eletrólise aquosa do cloreto de cálcio. Então, aqui a gente tem o CaCl2, né, formando o cálcio 2+, mais o 2Cl-. E a reação da água que a gente sempre vai utilizar. H2O, formando H+, mais OH-. Então, sabendo que o íon cálcio 2+, é um íon da família 2A, a gente percebe que o íon hidrogênio+, ele tem uma maior facilidade de reduzir quando recebe a descarga elétrica. É só vocês olharem de novo lá naquela tabelinha que eu coloquei um pouquinho para trás do vídeo, tá? Então, entre os dois, quem vai reduzir vai ser o íon H+. Por isso eu coloquei essa reação. Essa reação aqui também, quando a gente for utilizar o íon H+, sempre será essa mesma reação aqui, ok? Então, H+ recebe 1 mol de elétrons e forma meio mol de H2 gasoso, né? Pelo fato dele ser um ametal, ele vai formar essa molécula aqui. Agora, entre o Cl- e o OH-, o Cl- ele não é um ânion oxigenado. Então, entre os dois, quem vai oxidar vai ser o Cl-, beleza? Então, o Cl- vai formar o Cl2 e liberar esse 1 mol de elétron aqui. Ok? Então,
Esses íons ametálicos, aqui no caso Cl-, I-, Br-, esses íons assim, sempre eles vão formar essa substância molecular, né? Então, no caso, o Cl- vai formar o Cl2. Se fosse o Br-, formaria o Br2. Se fosse o I-, formaria o I2, tá? Que é a fórmula molecular dessa substância. Beleza? Desse respectivo íon, no caso. Então, cancelando esse 1 mol de elétron com 1 mol de elétron, nós temos a reação global H+, mais Cl-, formando meio H2 mais meio Cl2. Vamos para o próximo exemplo. Então, galera, aqui no exemplo 3, que é o nosso último exemplo, a gente tem a eletrólise aquosa do sulfato de magnésio, tá? Então, o sulfato de magnésio, a gente tem aqui a reação de dissociação iônica dele, vai formar o Mg2+ e o SO4 2-, tá bom? Enquanto que essa reação d'água está sempre presente, né? A água formando H+ e o H-. Percebam que o íon magnésio, ele é um íon da família 2A. Então, 1A, 2A e alumínio, eles têm menor tendência de reduzir quando comparado ao H+, ok? Então, aqui eu vou ter que utilizar o H+, a reação de redução dessa eletrólise. Enquanto que o SO4 2-, ele é um ânion oxigenado. Então, se vocês retomarem de novo lá naquela tabelinha, na fileira, vocês vão perceber que o íon hidroxila, né, o íon hidróxido, no caso, ele tem uma maior tendência de oxidar quando comparado aos íons oxigenados. Então, dentre esses dois, quem vai sofrer o processo de oxidação vai ser o íon hidróxido, o OH-. Então, aqui, coloquei aquelas duas reações que nós já conhecemos, que é o H+, mais elétron formando meio H2, e o 2OH- formando meio O2 mais H2O mais 2 mols de elétrons. Percebam que eu tive que balancear essa reação, porque aqui eu tenho 1 mol de elétrons e aqui eu tenho 2 mols de elétrons. Então, eu multipliquei a primeira reação por 2, né? E mantive essa primeira. Então, cancelei os 2 mols de elétrons, tenho a reação global 2H+, mais 2OH-, formando H2 gasoso, mais meio A2 gasoso, mais H2O líquido. Ok? Então, esse foi o nosso terceiro e último exemplo para a eletrólise aquosa. Bora para o próximo slide. Ah, antes disso, perceba que é o seguinte, que nesse exemplo não adiantou, eu coloquei esse sal aqui em água, mas não aconteceu nada. No fim das contas foi a mesma coisa que eu dei uma descarga elétrica na água, podemos dizer assim, pura, né, no caso. Porque apenas os íons da água sofreram o processo de auto-oxirredução, né? De auto-oxidação não, de oxirredução. Beleza? Pessoal, aqui esse slide aqui ele é muito importante. Por quê? Porque na eletrólise, o cátodo é ligado ao polo negativo da bateria e o ânodo é ligado ao polo positivo. Por quê? Porque veja bem, se vocês lembrarem na pilha, seria o contrário, né? O cátodo é positivo e o ânodo é negativo. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Aqui o cátodo continua oxidando e o ânodo continua oxidando, tá? Só que o que acontece aqui? Vou até voltar para a tela. O que acontece aqui, pessoal? Nesse caso, como a eletrólise ela não é um processo espontâneo, para o cátodo continuar recebendo elétron, ele precisa estar ligado a uma fonte externa. Então vamos supor lá que ele esteja ligado a uma bateria. Em uma bateria, o ciclo, né, a corrente elétrica, ela vai passar sempre do polo negativo para o polo positivo, não vai? Então o que acontece aqui? O cátodo ele vai ter que estar ligado ao polo negativo da bateria e o ânodo vai ter que estar ligado ao polo positivo da bateria. Por quê? Porque o cátodo vai precisar receber elétron e o ânodo vai precisar perder elétron, né? É isso que acontece sempre, né? No cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, para ele receber elétron, ele tem que estar ligado ao polo negativo da bateria e para o ânodo perder elétron, ele tem que estar ligado ao polo positivo da bateria, porque o ciclo, né, a corrente, né, ela vai do polo negativo para o polo positivo, ok? Então é isso aí, a gente encerra essa aula com essas informações. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Eu sei que não é um assunto tão simples assim, né? Mas é isso aí. Um abraço. Opa, sumi e voltei da tela aqui. Então é isso aí, galera. Um abraço, saúde para todos e saudades. Até mais.